Paz do Senhor para todos, professores e todos que vão ter acesso e ver e ouvir esta videoaula. Mais um trimestre nós iniciamos e já tivemos a primeira aula. E neste trimestre, como nós já vimos, comentarista pastor Osiel Gomes traz a carreira que nos é proposta e o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, né? Como nós devemos trilhar. Na primeira lição foi falado sobre o início dessa caminhada, a necessidade dessa visão de ter uma mudança, né, que foi tratada a respeito da conversão, da busca da conversão, e trazer ao entendimento de cada aluno, cada professor trouxe, né, ao seu aluno ali o entendimento do que é a conversão, a regeneração, a transformação do velho homem para o novo homem. E agora nesta lição que nós vamos meditar, que é uma continuação do assunto da lição passada, estão ligadas, vai falar a respeito da escolha entre a porta estreita e a porta larga. É a lição de número 2. O texto áureo se encontra em Lucas capítulo 13, versículo 24, e diz: porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática desta lição, a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e depois capítulo 3, versículos 1 a 10. E nós vamos ler aqui. Mateus 7 diz: entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o chamado a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, este será o assunto que nós estaremos meditando hoje. Está aqui juntamente comigo o pastor Marcos Miranda, que nesta hora vai dar suas considerações e também já estará orando para nós iniciarmos esta meditação. A paz do Senhor a todos os irmãos, que a bênção do Senhor continua sobre a vossa vida e a nossa vida neste momento. Pai eterno, nós queremos te louvar, Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua orientação, sabedoria
para aplicarmos, Senhor, a Tua palavra neste momento. Pai querido, abençoa aqueles que vão ouvir e também, Senhor, todos nós que vamos ministrar nesse trimestre essas aulas, que possamos ser capacitados por Ti. Pedimos a Tua bênção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, querido professor, a lição iniciou trazendo a visão, aquela questão de que o ser humano precisa do entendimento de que ele precisa de um novo nascimento. Foi o foco da lição de número 1, né? A regeneração humana, o processo regenerativo ali da justificação, da adoção, da santificação, que acontece no momento da salvação. Na lição de número 2, complementando a lição de número 1, pastor Osiel, ele traz para nós esta visão, e já agora entrando mais com ênfase na questão do livre-arbítrio do ser humano, que aqui já fala de escolha. Então, quando trata-se essa palavra escolha, cada um tem que fazer uma análise daquilo que melhor enxerga e com aquilo que ele colocou de positivo ou negativo, ele então faz a sua decisão. E aqui nesse estudo que Jesus estava ensinando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele estava ministrando no monte, ele estava proferindo o sermão do monte, desde o capítulo 6 ali, ele proferindo o sermão do monte, e ele introduz o capítulo 7, já dizendo a respeito, nesse sermão, do hábito que muitos têm de julgar as outras pessoas, né? Fazer uma análise da vida dos outros, e Jesus disse que o importante é nós julgarmos a nós mesmos. Depois ele apresenta a bondade de Deus, e logo em seguida ele traz esta visão dos dois caminhos, da visão que cada um tem que ter, dessa escolha. E qual o foco da lição que nós vamos meditar hoje? Justamente é o estreito e o largo, né, o apertado e o espaçoso. Geralmente, quando nós vamos decidir, a gente quer sempre o mais largo, o mais fácil, o que aparece, né, aos nossos olhos mais bonito. E aqui nós vamos ver que, biblicamente, irmãos, há uma contradição, né? Quando se diz das coisas, né, das verdades bíblicas que constam aqui, nós vamos entender que esta visão ela tem que ser um pouco diferenciada. Ele traz, né, na sua introdução aqui, a importância de nós entendermos esta visão que ele quer trazer de acordo com a visão bíblica e demonstrando a visão que muitas vezes muitos estão tendo hoje, somente uma visão humana, né? Então, já no primeiro ponto, ele diz que a porta e o caminho. E no subtópico 1, ele já traz esta visão de uma porta estreita, trazendo aqui a sua representação. Não é isso, pastor Marcos? Sim. Nós vemos que quando falamos de porta, nós estamos falando de escolhas. E se fizermos boas escolhas, nós teremos colheitas de coisas grandiosas. Mas se fizermos má escolhas, vai refletir num caminho que vai trazer perdição, morte e desastre na vida do ser humano. Por isso que o escritor ele é bem enfático ao dizer que devemos saber fazer boas escolhas. Quando falamos em escolhas e falamos também de porta estreita, estamos falando, em primeiro lugar, de assumir o compromisso pessoal com Deus, né? É uma entrada individual para cada um. Ninguém entra pela porta por procuração, ou por ataque, né, ou forçando um relacionamento. Isso é individual para com Deus. Se nós vemos lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 23, não é isso, pastor 20. Paulo? Versículo 20, está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com você. Porque Deus, ele tem os seus métodos de trabalhar. Quando nós escolhemos estar com ele, abrir a porta do nosso coração, com certeza,
As decisões que tomamos será grandiosa, escolher o caminho com Jesus. Mas, se escolhermos o caminho da perdição, terá o quê? A morte eterna. Pastor Paulo. Isso. Então, a porta aqui, nesse primeiro subtópico, como nós já estamos vendo, ela traz aqui a representatividade que o pastor colocou na lição, nessa questão de que, embora uma grande construção ela seja, pode ser de diversos tamanhos, quanto maior ela seja, indiferente disso, a maneira como se entra nela é através de uma porta. E a questão da porta estreita aqui, que o professor vai ter que trabalhar com os seus alunos aí, meus irmãos, é justamente frisando esta questão que a porta estreita fala, como o pastor Marcos colocou aqui, de individualidade. Ninguém vai entrar desapercebido, ninguém vai entrar empurrado ou num bolo assim que ele seja desapercebido. Não, o foco aqui que Jesus estava ensinando é que ele conhece, cada um que está entrando pela porta. Haja vista que a porta da salvação é ele. Então, ele conhece todos que estão entrando nessa porta. Por isso que Jesus disse que nós precisaríamos atentarmos para essa porta estreita. Porque quanto mais nós atentarmos para isso, e nós vamos ver aqui na continuação da lição, vai demonstrando intimidade, vai demonstrando relacionamento, coisas que Jesus está procurando conosco. Já no subtópico 2, ele também frisa a questão do caminho apertado, que é a porta estreita e o caminho apertado. O que deveria ser esse caminho apertado, pastor Marcos? O caminho apertado, porque não tem facilidades, tá certo? O caminho apertado não tem facilidades. E também, além de ser uma escolha individual, por exemplo, os pais não podem representar os filhos, nem os filhos representar o pai. A esposa não pode representar o esposo, e nem pode levar o marido consigo, de carona, nem a mulher pode levar o marido de carona. Quando se faz uma escolha para entrar por esse caminho que é apertado, sobre a Bíblia, fala de caminho que não traz facilidade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós sabemos que Cristo, ele nos diz que ele é o caminho. Então, se ele é o caminho, ele dá a denominação como vamos caminhar nesse caminho. E exige algumas coisas que nos faz andar no caminho reto. A porta estreita, ela dá a clareza da salvação, a conduta, de maneira como devemos viver. O Senhor, ele nos dá essa receita. Como devemos seguir esse caminho? Aponta para que deseja a vida eterna, tem que passar por um processo. Significa, como se fosse uma prensa como uvas, que espreme, a se posicionar com firmeza no caminho da verdade. O caminho estreito, não há facilidades, mas é um caminho que você caminha com facilidades. Tá certo? Não há facilidade, mas você caminha com facilidade. De que forma, pastor? Você observando os princípios da palavra do Senhor. Além da responsabilidade pessoal, esta porta é Jesus, e só quem entra por ela tem a liberdade da provisão da salvação. Em segundo lugar, quando a pessoa reconhece Jesus, como o único salvador da sua vida, você entende que há um princípio para essa porta estreita. Porque a porta que tem facilidade, todos querem. Mas a porta estreita, ela exige de cada um de nós, pessoal, pessoal, estarmos atentos para trilhar com mais clareza. Com certeza. É por isso que aqui no começo eu falei que os professores há de lembrar sempre ao seu aluno a questão que o homem é dotado do livre-arbítrio. E todo esse contexto da lição que nós vamos ver aqui, nessa lição de número 2, ela vem sempre trazendo esta visão do livre-arbítrio. A decisão é sua, a decisão é minha. Cada um, embora o pai ajude o filho, como o pastor Marcos está colocando aqui, o esposo ajude a esposa e vice-versa ali,
mas a decisão final, ela parte de cada ser humano. Cada indivíduo tem essa escolha do caminho apertado, da porta estreita, ou trilhar para os caminhos, né, largos, né, como muitos têm feito. E abrir mão, né, pastor Paulo, Com certeza. de alguns confortos que nós temos. A porta apertada, ela viabiliza a gente a deixarmos algumas coisas que para nós parece conforto, mas se enquadrarmos na palavra do Senhor para o caminho apertado, nós temos que abrir mão de várias coisas. Como aqui a lição diz, né? Amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, mas não na terra. Então, tudo isso aí são primordial para trilhar no caminho apertado. Isso. É por isso que lá eu falei no começo dessa lição que justamente aqui nós vamos ver que é um pouco contraditório ao que nós, né, estamos acostumados. Normalmente nós estamos vendo sempre o foco nas coisas daqui da terra, né? Verdade. E uma coisa que é muito importante, cada professor frisar aí na sala de aula, meus irmãos, e de uma forma, tá, com argumentos bíblicos aqui como a lição está trazendo, é algo que hoje, nos dias de hoje, muitos que estão nas igrejas não têm esse entendimento. Eles acham que, como o comentarista colocou aqui, ó, a nossa conduta e a nossa maneira de viver evidencia se nós somos salvos ou não somos salvos. Se nós estamos indo para o caminho da salvação ou perdição. Então, hoje, a nossa geração, quando eu falo nós estamos falando a nossa geração de hoje, muitos têm essa visão aí que ele pode andar de qualquer jeito, falar o que ele quiser, ver o que ele quiser, né? Ainda que seja impróprio, e depois continuará salvo. Então é bom que o professor trabalhe isso dentro da sua sala de aula, e principalmente se tiver novos convertidos, trabalhe isso aí, que é muito importante trazer esse entendimento ao seu aluno, que essa escolha dessas duas portas que aparentemente trazem dificuldades, como o pastor Marcos colocou, após trilhar isso aí, vem a facilidade, porque nós seremos ajudados por Jesus, o Espírito Santo estará conosco. Então, não tem, como o pastor Marcos colocou, não tem facilidade, né? Mas com facilidade nós caminharemos aí, porque Jesus está ao nosso lado. Por isso que ele fala aqui no subtópico 3, que a porta larga e o caminho espaçoso, né? Que traz aqui justamente esta visão que simboliza uma vida, né, sem compromisso com Deus. Então, como é que eu conheço que uma pessoa não tem compromisso com Deus? É o que o pastor já colocou aqui no subtópico 2, através da sua conduta. Uma pessoa que tem um linguajar vulgar, com palavrões, ele não demonstra que ele teve uma regeneração, uma salvação, né? Ele não está trilhando o caminho apertado, a porta estreita, né? Mas então, e aí entra, né, todo o contexto aí que o cristão tem que viver, e nós vamos continuar vendo aqui, pessoas que vivem segundo suas próprias ideias, são pessoas que eles não entenderam a nova salvação, porque agora nós temos um cabeça, é o que nós vimos na lição, no trimestre passado. Cristo é a cabeça da igreja. Então, se eu entrei nesse contexto, eu não posso mais me conduzir pelas minhas ideias. Eu tenho que ter os meus sonhos, os meus projetos, mas tenho que fundamentar tudo sobre a ótica de Jesus. Não é isso, pastor Marcos? Claro. E quem caminha por esse caminho espaçoso não querem fazer qualquer tipo de compromisso ou de renúncia. E a vida totalmente dominada pelo materialismo. Por quê? Só pensa em conforto, em riqueza, ganância, que domina o coração dessas pessoas. Essas pessoas que procuram esse caminho espaçoso. Mas se olharmos para a Bíblia, os que adotam uma vida e que levam à perdição, não possuem qualquer reverência à palavra de Deus, né? Através da fé. Por quê? Caminham para um caminho espaçoso. O caminho espaçoso, ou caminho amplo, possui um apelo maior para o caminho apertado, também pelo fato de ser mais popular. Todo mundo, pastor Paulo, né? Que é o caminho mais popular, com mais facilidade. O ser humano, ele sempre está mais inclinado a seguir as multidões em sua determinada direção do que optar por um rumo diferente.
A maioria das pessoas que caminham para o caminho espaçoso tem essa facilidade. Ir para o caminho que tem mais espaço, que tem mais liberdade. Então, o outro motivo é que o caminho espaçoso é preferido, é porque se baseia no aqui e agora, ou seja, no presente. Não estão preocupados, pastor Paulo, com o futuro. E a nossa maior intenção não é só o presente, é o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós sabemos que devemos confiar nele, porque ele vai cuidar de nós de uma forma diferenciada. Então, por isso que o homem mais sábio do mundo, o rei Salomão, comentou sobre isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele leva à morte. Está lá em Provérbios, capítulo de número 16 e 25. Então parece que é um caminho assim, com muitas facilidades, que multidões estão seguindo, mas estão se esquecendo que a porta que vai levar para o céu é a porta do caminho estreito. Isso. Então nós entendemos aqui com clareza nesse contexto que Jesus estava ensinando ali no capítulo 7 de Mateus, que a questão, o propósito das nossas decisões, elas têm muito peso e muita responsabilidade nas consequências da nossa vida. O nosso futuro, a nossa caminhada, tudo aquilo que nos traz quando somos acompanhados das bênçãos que advêm da nossa escolha com Jesus Cristo. Ainda que muitas vezes passando por situações difíceis, porque Jesus nunca prometeu, isso é um outro ensino errôneo que nós temos hoje em algumas denominações, em algumas pessoas pregam isso, que Jesus quer a pessoa e vai blindar ela, nunca mais vai passar uma enfermidade, nunca mais vai ter um... Sim. E às vezes as pessoas se frustram nesse caminho quando decidem seguir Jesus, porque as situações elas vão acontecer. Agora, quando nós temos Jesus, nós temos uma outra visão. É o que o pastor Marcos acabou de colocar aqui, que se nessa esfera terrena não acontecer, é um projeto de Deus para a nossa vida futura, já está garantido. Então, existem vários hinos que dizem que vale a pena o que nós passamos aqui. Sim. Então, dentro desta visão da nossa escolha, quando nós fazemos a escolha certa, e não na ótica humana, do mais fácil, do mais bonito, do mais prazeroso, do que vai chamar mais atenção, mas trazendo aqui esta visão nesse contexto de mais difícil, apertado, mais custoso, mais complicado, mas que é aquilo que vai trazer mais benefício para a nossa vida espiritual. Isso é algo que é muito incompreendido também, a nossa vida terrena com a vida espiritual, não é isso, pastor Marcos? Com certeza, o salmista Davi, ele nos alerta sobre isso, no Salmo 1, verso 1, ele diz que o servo do Senhor deve se atentar para os conselhos. De que forma? Não andar segundo os conselhos dos ímpios, não se deter nos seus caminhos, nem se assentar na roda dos escarnecedores, pois tudo isso perecerá. Então temos que estar atentos. Qual voz você está ouvindo? É a voz de Deus para seguir para o caminho da fidelidade, do amor ao próximo, de ser generoso. Então tudo isso reflete na vida de quem está procurando andar no caminho direito, ou a porta estreita. Então, tendo esta visão aí, meus irmãos, destas duas portas, diferenças, no tópico 2 aqui da lição, que fala por que então entrar pela porta estreita e difícil. Nós vimos que no primeiro tópico ele apresenta a porta e o caminho, E agora vem aquela pergunta, por quê? É a continuação. Então eu tenho que entender o que é este caminho apertado, o que é esta porta estreita, e daí em diante, então, fazer a minha escolha. Por que eu vou trilhar este caminho? Porque em vez de eu passar pela facilidade, eu vou escolher o mais difícil, Então são os pontos aqui. O primeiro subtópico nos diz assim, uma porta aberta, porém difícil.
O comentarista, pastor Osiel, ele fala que esta porta está aberta por um determinado tempo. Né? A salvação, a porta aqui da salvação, ela é por um determinado tempo. E ele diz aqui que há muitos impedimentos da parte do ser humano. E ele apresenta alguns, e o professor pode buscar lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que existe ali uma quantidade de coisas que o apóstolo Paulo descreve que trazem um impedimento do ser humano, são colocados lá como as concupiscências, né, da carne, os olhos, que impedem um homem de enxergar esta vida espiritual e impedem ele de muitas vezes fazer as escolhas certas. Então por isso que o pastor traz aqui alguns, né, que é o egoísmo, o ego inflado e a idolatria, dentre outros que são os principais aí que desvirtuam o ser humano da caminhada correta, não é isso, pastor Marcos? Com certeza, porque a porta estreita é a porta da renúncia, né? Requer autonegação, tá certo? Desprezo ao espírito egoísta, mundanismo, imoralidade. Então, 1 João 2:15 está dizendo assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João está se refletindo através do Espírito Santo, não o mundo, né, na sua geografia, mas no sistema do mundo, um mundo egoísta, né, um mundo que só pensa nos seus prazeres, né, mundanos, o que requer um alinhamento ao ensino de Cristo. Então, quando falamos a porta estreita, aponta para um novo nascimento, mudança de atitude, de caráter, eis que se fez novo todas as coisas. João também diz que o homem, quando ele aceita a Jesus e entra pelo caminho estreito, ele faz uma autorrenúncia, né, do seu modo de viver. João está dizendo assim que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, há uma mudança de vida, isso é interessante. E os que entram pela porta estreita, além de fazer uma renúncia própria, enfrentam oposições oriundas ao lado de fora, porque hoje a maioria, a massa maior, não está entendendo que Cristo é o verdadeiro caminho que vai nos levar para o céu. E é por isso que o caminho do céu, ele é o caminho estreito. Então, devemos salientar para os nossos alunos, para nossos ouvintes, que o caminho estreito é o caminho a qual Jesus, ele quer que nós caminhamos por ele. Né? Num primeiro momento, parece que nós estamos perdendo, né? Sim. Quando nós fazemos essas escolhas e parece que nós vamos sair perdendo. A nossa mente, eu falo isso por mim mesmo, quando eu fui aceitar a Jesus, eu sempre me pensava na opinião dos outros. Sim. A gente pensa nessas coisas, mas e os parentes? E os amigos? Então, a nossa mente ela ainda está focada só nas coisas materiais. Por isso que já partindo para o subtópico 2, o pastor aqui coloca que a porta larga ela é atraente, justamente por causa disso, ela satisfaz a nossa carne. É o que Paulo diz aqui na carta aos Gálatas, capítulo 5, justamente a partir do versículo 17, ele diz, porque a carne cobiça contra o espírito, então é uma guerra. É uma guerra. E como nós estamos acostumados a viver na carne, a carne, nesse início da nossa caminhada, ela vai em muitos momentos sobrepujar, por isso que nós precisamos, né, ter uma certeza, por isso que eu comento que eu coloquei, por que entrar por essa porta? Nós temos que ter essa certeza, senão nós vamos fracassar rapidamente, porque, como está dizendo aqui no versículo 17, existe essa guerra entre a carne e o espírito. E diz aqui, o espírito é contra a carne, e estes opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, quer dizer, existe essa guerra dentro do ser humano, no momento da sua conversão, e nos primeiros passos. Então, se o crente ele não tiver agora convicto, entendendo o porquê que ele está entrando por esta porta estreita, por esse caminho apertado, ele rapidamente ele vai ser vencido pelas suas
decisões antigas, o velho homem vai dominar novamente a vida dele. Então, por isso que já no subtópico 2, o pastor descreve aqui que as oportunidades da porta larga, elas são atraentes, cheias de prazeres, deleites, libertinagens, como está aqui a partir do versículo 19 de Gálatas 5, aonde diz aqui que as pessoas gostam de viver, o ser humano hoje vive, seduzido pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, idolatria, feitiçarias, e aí o professor toma essa parte bíblica, irmãos, como base para poder mostrar que um ser humano que tem uma conduta que demonstra essas qualidades que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, jamais ele poderá ser reconhecido como um servo de Cristo Jesus. Jamais ele poderá estar dizendo que está indo para a salvação. Não é isso, pastor Marcos? Pastor Paulo, o evangelho é ofensivo hoje para uma sociedade sem Deus. Então eles tomam o evangelho verdadeiro, genuíno, como ser ofensivo na atualidade. Porque as oportunidades da porta larga, do caminho espaçoso são atraentes. Porque Jesus disse, muitos que entram por ela, são muitos que entram por ela. Porque tem facilidades, Isso pelo fato das escolhas ser livres, sem qualquer exigência, atentando para o seu gosto, a sua forma, como deseja, como deve fazer. Na porta larga, as oportunidades são atraentes, porque há perseguições, não há afronta. O caminho é largo, não tem como confrontar, porque tem liberdade. E a Bíblia diz que não devemos usar da liberdade para a libertinagem. Então, a oposição, ninguém é dono, ninguém tem um domínio. Mas aqueles que entram pela porta estreita, não vão para o caminho largo, eles sofrem opressão, sofrem ataques. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter um bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Ele soube caminhar no caminho corretamente. A mentalidade do mundo sem Deus é desprendida, livre de qualquer princípio bíblico. Na verdade, todos quantos passam a entrar pela porta larga e trilham no caminho espaçoso, têm um destino triste, horrível. Mas aqueles que decidem andar no caminho correto, com fidelidade, temor a Deus, com o coração quebrantado perante ao Senhor, ele tem um caminho, não com mais facilidade, mas sabendo aonde vai chegar. Porque a vida eterna, ela é fato, é para todos, mas só vai desfrutar da vida eterna com Jesus quem entrar pelo caminho estreito. Isso. Então, por isso que aí o professor usa, do que a Bíblia tem de argumento, e veja que o próprio apóstolo Paulo, depois de descrever todas essas situações que o ser humano pode se encontrar, ele já disse aqui, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, a Bíblia é bem clara, meus irmãos. É isso que o pastor já colocou desde o início lá da lição 1, e agora ele vem complementando, e aqui já no subtópico 1 desta lição, ele falou que a nossa conduta influencia. É um pensamento que existe hoje, que o professor tem que trabalhar isso, pode trabalhar isso dentro da sala de aula, que muitas pessoas acham que não. Então, a nossa conduta, nosso modo de viver, nosso modo de falar, meus irmãos, diz para onde nós estamos indo. Isso é a Bíblia que está dizendo, tá? Não é pensamento de professor, não é pensamento do pastor, não. Isso é a Bíblia que está declarando. Pena que nós estamos num contexto de como Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, que diz que nesse tempo hoje muitos terão comichão no ouvido, então não aceita a verdade que a Bíblia diz. Muitos amontoam para si doutores falando aquilo que... É por isso que hoje nós estamos vendo tanta distorção na palavra de Deus. Tantas pessoas usando a palavra de Deus para distorcer e enganar as pessoas que assim crê, nesse sentido aí. Quem deseja seguir a Jesus precisa alinhar a sua vida.
né? Alinhar a sua vida com seus ensinos, crer nele, envolver-se com ele. Muitos querem comprometer-se, né? Através do Cristo libertador, aquele que cura, aquele Deus que é amor, mas muitos não querem o Salvador. Isso é um fato na vida da sociedade de hoje. Por isso que há muitas facilidades em ensino da palavra do Senhor. Mas quando nós sabemos que o escritor dessa lição, ele diz que quem deseja seguir a Cristo, ele deve focar a sua vida nos ensinos da palavra de Deus, porque é o ensino da palavra de Deus que qualifica as pessoas a tomar decisões corretas. Romanos 12 e o versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo, na parte A. Nós não devemos conformar com esse mundo. Não desonrar ninguém, desqualificar decisões, não, jamais. Com amor, mas não se conformar com as atitudes, com as opiniões que estão tendo sobre o verdadeiro evangelho. Como bem fala Pedro, em nenhum outro há salvação. Então, o único que tem a palavra de vida eterna é Cristo. Então, no subtópico 3 aqui, meus irmãos, do tópico 2, o pastor, ele descreve aqui, né, as razões que são exigidas essa mudança de vida, né? O que nós temos que fazer aqui? Por que são requeridos no caminho apertado e na porta estreita, né? Essa transformação interior, uma decisão pessoal, que é o livre-arbítrio, né? E essa disposição de continuar a seguir na contramão da maioria. Enquanto muitos estão indo para um lado, para o fácil, né? Para o agradável à carne, para aquilo que agrada aos olhos, para a soberba da vida, o cristão ele está trilhando ali o caminho dos céus. Então, é isso aqui que nós temos que frisar dentro da sala de aula. A lição, irmãos, elas têm, para o professor aí, ela é riquíssima de argumentos, tá? Esse contexto aqui, nós poderíamos falar a respeito da doutrina da salvação, já seria tempo aqui para a gente. Então, esta lição desse trimestre, ela difere um pouco da lição do trimestre passado, que ela tinha alguns, determinado alguns temas. Já nesta lição desse trimestre, é um pouco mais abrangente. Então, o professor ele tem aí, né, uma liberdade a mais para trabalhar dentro do foco da lição. Ele pode argumentar aí, se ele pegar essa linha do livre-arbítrio, da salvação, isso aí, né, tem argumento aqui biblicamente para a gente trabalhar, e o professor vai aí na orientação do Espírito Santo e conhecendo a sala que você tem, querido professor. Cada sala precisa ouvir uma verdade, tá? Precisa de um ensinamento. Um novo convertido, que está ingressando agora, saiu aí dos primeiros passos e está ingressando na classe juntamente com outros, ele precisa de uma atenção, né? Então, nós temos esse cuidado. E o querido professor tem essa visão aí, e o Espírito Santo vai nos instruir para que melhor possamos alcançar os que precisam. No tópico 3, meus irmãos, já entrando pela porta e pelo caminho do céu, o pastor Osiel, ele já fala aqui especificamente para que o céu seja alcançado, o pecado não pode estar presente na nossa vida, né? Ele fala isso aqui nos três subtópicos aqui. O primeiro tópico, ele diz que nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Depois ele diz que nós precisamos confessar os nossos pecados. E por último ele diz que nesse contexto aí que nós nos arrependemos e confessamos, aí nós conseguimos apresentar frutos, né? Frutos de arrependimento que demonstram esse arrependimento e essa transformação na nossa vida. Então, quando nos diz aqui que nós precisamos arrepender, pastor Marcos, é porque hoje muitos pensam que não precisa, né? Não precisa. Muitos têm essa visão que basta só eu dizer que eu estou indo na igreja ou ser amigo do pastor, porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente, e muitos acham que vão chegar assim sem ele mesmo fazer. E a gente vê que não é assim. Não é assim, é individual. Por exemplo, assim, o arrependimento quer dizer mudar a mente ou o propósito, tá certo? E mudar para melhor.
O verdadeiro arrependimento, nós sabemos que além de ser individual, é o que produz a convicção de pecador, né? A pessoa vai saber que ele é um pecador. Quando você tem um arrependimento de verdade, fala de confissão de pecado, abandono de pecado, entendeu? Porque nós temos a natureza adâmica e somos pecador. A Bíblia diz que quem não tem pecado já é considerado um pecador. Mas nós temos que saber não viver na prática do pecado. Arrepender-se implica-se a pessoa reconhecer o seu próprio estado de pecador. Isso é interessante. E reconhecer as suas falhas diante de Deus. O arrependimento leva o homem a reconhecer a sua fragilidade e reconhecer que temos um Deus que é soberano e está acima de tudo. Ser consciente e dependente totalmente de Deus. Isso é arrependimento. O arrependimento também envolve a confissão da pessoa, da sua própria natureza pecaminosa, né? Quando Jesus disse lá em João 8:11, né, sobre essa consciência da mulher, olha o que ele disse: vai, a mulher pecadora, e não peques mais. Então, é mudança de atitude. Arrependimento não se trata de uma emoção presente na hora que envolve o remorso. Então, arrependimento não é um remorso, é um comprometimento com o ponto de vista de reconhecer Cristo como seu Salvador. O arrependimento não é um remorso, como eu disse, mas sim uma coisa que abrange do fundo do coração. Quando Deus diz para aquela mulher, né, ninguém te condena, nem eu, vai e não peques mais. Então tem que nascer um arrependimento no coração. E só Jesus é quem pode perdoar os pecados cometidos. É por isso que tem que haver um arrependimento na alma, no coração, a qual, para ter essa atitude, as pessoas devem levar em consideração que o verdadeiro arrependimento, repito, nós temos que falar em sala de aula, não é remorso. Porque muitas pessoas, pastor Paulo, ele tem um remorso do pecado e acaba não tendo uma origem do arrependimento verdadeiro do coração. Não tem que estar só na mente, tem que estar no coração, o verdadeiro arrependimento. Muitos ali, até na hora que ouvem a palavra de Deus, ficam consternados, né? Ficam constrangidos, né? Emocionalmente ali, sentem, mas não se arrependem. É como o pastor está colocando aqui. Não é emocional, às vezes a pessoa fica envergonhada, mas não é, o arrependimento mesmo não aconteceu. Não é sentimento de culpa, né, pastor? Não é isso, porque então, todos nós somos culpados de tudo que fazemos. Então não é só dizer, é justamente o que o pastor está colocando aqui, que ele traz, né, com fundamento bíblico, meus irmãos, é que a conversão, ela muda a nossa vida. Então o arrependimento... Não adianta eu falar, eu me arrependo, e no outro dia praticar a mesma coisa. Não. Então, o que vai mostrar que eu arrependi, que um ser humano arrependeu, é justamente a sua conduta, que é o que já nós iniciamos falando aqui, né? Depois vem o segundo passo. Eu entendi, eu compreendi que eu errei, que eu pequei, que eu feri os mandamentos de Deus, e que Jesus me amou tanto que eu estou recusando. Aí vem o segundo passo, confessar os pecados. Isso é algo que o professor também tem que trabalhar dentro da sala de aula, porque muitos hoje pensam que podem viver em pecado, não precisam mais confessar, não precisa mais, né, o pastor, não precisa ir até o pastor, basta, né, fazer uma oração aqui. Eu adulterei e agora eu vou fazer uma oração aqui, ninguém ficou sabendo. Então, confessar o pecado, irmão, isso é bíblico. Tá? A Bíblia aqui tem argumentos, o pastor deixou vários versículos aqui para colocar, desde Números, Provérbios, João, né, Mateus aqui, vários versículos que comprovam que confessar os nossos pecados faz parte do arrependimento e é biblicamente. E isso está interligado, né? É confirmar perante Deus que pecou, errou. Então, o ato de confessar envolve a atitude do arrependimento. Isso é interessante, né? É conforme a vontade de Deus. É uma atitude de humildade e reconhecimento. No momento em que a pessoa confessa o pecado, né, o pecador, o que ele faz? A pessoa está demonstrando atitude,
né, de também ter responsabilidade pelos atos, porque o pecado, ele está aí. Todo mundo tem liberdade, é o livre-arbítrio, escolha, de fazer escolha. Mas a Bíblia diz, existe o caminho da vida e o caminho da morte. Mas o conselho é, escolha o caminho da vida, né? Mas se você chegar e reconhecer as suas fragilidades, o nosso Deus, ele atua hoje como advogado. Nosso Jesus é para advogado. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Não significa que você deve viver na prática. Mas se chegar a esse ponto, nós temos um advogado que intercede por nós. Então é preciso, entretanto, o quanto à confissão do pecador, isso é maravilhoso. Isso está interligado no arrependimento. Na confissão do peso da carga do pecado, é deixado de lado, quando assim nós fazemos. Isso. Então, aqui uma simbologia que pode ser usada, como nós vimos no trimestre passado, o batismo. O batismo, ali, o ato do batismo tem aquela simbologia que o velho homem ficou e que agora, quando ressurge da água ali, é um novo homem transformado. Então, com certeza, com o arrependimento e a confissão dos pecados, tem essa representação e vai trazer um fundamento que está aqui biblicamente colocado, que nós conseguiremos daí a produzir frutos de arrependimento, né? O que seriam esses frutos de arrependimento aqui, pastor Marcos? Olha, o interessante é que na luz da Bíblia, na verdade, nasce do coração do homem, tá certo? Nasce do coração do homem. Então, quando a gente olha que produzido o fruto do arrependimento, esse fruto são descritos pelo aspecto bíblico, mediante a generosidade, justiça de Deus, né? Contentamento, misericórdia, lealdade, retidão. Quando nós falamos de justiça, não é ser justiceiro, é ser justo na medida certa, porque Deus, ele nos mede todos iguais perante ele em questão de salvação. Devemos atentar para isso. Então, o contentamento é misericórdia. A misericórdia de Deus é que nos faz estar vivo, não porque eu sou bonzinho, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo. Entendeu? Isso tem que fazer parte da característica do ser humano, mas para entrar no céu existe algo mais, e é só as misericórdias do Senhor, né? É a fidelidade a Deus, porque se Ele te formou, te criou, para que você tenha uma vida, né, abençoada por Ele. E a retidão, ser reto em todas as coisas, mas lamentavelmente nos dias que estamos vivendo, a real existência de uma vida espiritual é descrita de outras maneiras. Às vezes, para concluir, salienta uma vida de despojo, achando que é sincero consigo mesmo, mas só a sinceridade contigo não vale. Tem que haver uma sinceridade para com Deus. O pastor Roberto Vajão, nosso pastor presidente, ele sempre diz que quem é fiel a Deus é fiel à família, é fiel na igreja que ele segue, é fiel nas suas finanças, é fiel em tudo. Porque quem é fiel a Deus, ele é fiel a todos. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quando você é fiel, Deus te abençoa em todas as áreas. Isso aqui é um tipo de fruto, né, que temos através do arrependimento, né, agir de um novo estilo de vida. Isso é o fruto que nos faz. E por fim, os que possuem fruto dignos de arrependimento, brilha em meio às trevas. Com né? certeza. Nós somos luz em meio às trevas. Então, influenciando os outros a ter uma vida sincera, uma conduta sincera. Isso. Então, esse contexto aí, o professor, né, porque este princípio que o pastor Marco trouxe aqui, que citou nosso pastor presidente, o pastor Roberto, é o mesmo princípio. Então, se eu não sou fiel a Deus, até o próprio apóstolo João escreveu na sua carta, na sua primeira carta, a respeito disso. Como é que eu posso dizer que eu amo o meu irmão, né? Que eu amo a Deus, que eu não estou vendo, se eu não tenho um bom relacionamento com o meu irmão, que eu estou vendo todos os dias? Então, é o mesmo princípio. Se eu não amo a Deus, como é que eu vou, né? Se eu não sou fiel a Deus, como é que eu vou ser fiel à minha esposa? Como é que eu, né? Então, esse contexto aí é o mesmo, e é por isso que é muito importante isso aí. E
partindo aqui para a conclusão, esses frutos aqui, que é o que encerra o apóstolo Paulo em Gálatas, dizendo o fruto do Espírito, né, que é gerado no novo nascimento do crente pelas escolhas com Cristo, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí ele fecha no versículo 23, dizendo, contra essas coisas não há lei. Então que coisa maravilhosa é esse contexto de quando o cristão entende que a porta estreita, o caminho apertado tem uma aparente dificuldade, mas quando nós estamos dentro dele, nós vimos aqui nesse contexto aqui, os frutos são dignos, né? São bons, né? A nossa vida ela se torna mais leve, porque contra a bondade, os frutos de arrependimento que nós estamos gerando, não existe lei, não existe condenação, não existe reprovação contra uma pessoa boa que esteja ali seguindo a Cristo e deixando Cristo guiar os seus caminhos. Não é isso, pastor Marcos? Com certeza. Então, meu querido, nós devemos estabelecer uma meta para nossas vidas, né? Que meta é essa? O novo estilo de vida. Nós temos que adequar esse novo estilo de vida. Qual é esse novo estilo de vida? É ter um coração quebrantado, atentar-se para os princípios bíblicos. Eu quero deixar aqui minha última fala dizendo que quem obedece princípio não precisa de sacrifício, correto? Porque o sacrifício já foi feito lá na cruz do Calvário por nós. Então não precisamos de sacrifício, é obediência. Obedeceu, não tem sacrifício. Isso. Conclusão, o pastor diz, só reforçando o que nós já vimos, e isso aí o professor vai trabalhar bem dentro da classe, sala de aula, que o foco aqui é nós precisamos renunciar o eu. Tá? Que é o ego lá que o pastor já colocou dentro da lição. Os nossos pensamentos somente terrenos, pensamentos egoístas, pensamentos somente em mim, tirar proveito. Então tudo isso aí nós vamos ter que renunciar. Tá? E os nossos desejos, que a gente só quer desejar coisa boa para a gente, né? E como já foi colocado na lição, nós temos que, a partir desse nascimento, amar também e orar pelos nossos inimigos, por aqueles que, né, nós em outro tempo, longe de Cristo, nós não teríamos essa condição. Mas com Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos ser uma pessoa diferente, né? Que Deus em Cristo abençoe você, querido professor, que tenha neste domingo uma ótima aula aí, que você possa, orientado pelo Espírito Santo, trazer aos seus alunos aí um estudo de bênção e a compreensão ao coração deles e que nós possamos trilhar os nossos caminhos. Agradecer aqui a presença do pastor Marcos, suas considerações. Amém, pastor Paulo, para mim sempre é uma honra estar aqui juntamente com o senhor, para que Deus continue abençoando. Não se esqueça, o caminho estreito não são para dificultar a entrada no céu, tá certo? Mas sim para torná-lo mais puro, para se aproximar de Jesus. Deus abençoe a todos no precioso nome de Cristo Jesus. Agradecer a Deus por esta mais oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que tem dado todo o apoio e sempre muito incisivo nessa questão da escola bíblica dominical. E Deus tem nos abençoado através desse propósito que Ele tem colocado no coração dele, né? E essa EBD em pauta aqui é um dos projetos que Ele tem colocado. Agradecer também ao pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola dominical, e agradecer a todos os professores que estão vendo que você tenha uma boa aula e que Deus abençoe você e seus alunos, e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.